Olá, eu sou a Indy Amaral e vim trazer um pouco para vocês sobre os locais e metodologias para estar realizando um Cleanup Day. Então vamos lá. Se a gente consegue entender que todos os caminhos levam ao mar e qualquer destinação incorreta dos resíduos que acontece na área continental chegam nas nossas praias e vai parar no oceano, a gente entende que existe uma infinidade, né, de caminhos para a gente poder limpar, para poder estar realizando um cleanup day, uma ação de limpeza como essas. Então você pode estar realizando essa ação numa floresta, numa praia, num rio, no ambiente subaquático também, né, no fundo dos mares e nos fundos dos rios. Então existe vários locais para estar realizando o cleanup day. Mas é importante ressaltar que esses cleanups devam ser, né, uma fonte de informações, gerando então um panorama dos resíduos sólidos que a gente encontra nos ambientes naturais onde são realizadas atividades como essa. Então, se a gente realiza uma metodologia baseada, né, na coleta e na triagem dos resíduos, a gente consegue, né, suprir aí os bancos de dados com informações relevantes que criam esses panoramas e que nos fornecem um entendimento, né, desse problema crônico que a gente vem sofrendo aí com a questão da poluição. E aí, gente, para escolher o local ideal, eu separei alguns pontos que nós, da nossa equipe, consideramos importantes na hora da definição dele, tá? Primeiro, esse local, ele é apropriado à causa? Ou seja, ele sofre com algum tipo de problema de poluição, seja a falta de coleta, seja a falta de limpeza pública, seja um rio que está com uma contaminação, uma poluição vindo de outro ambiente, seja a falta de lixeiras, o uso excessivo do local e despejo irregular de resíduos. Então, é importante identificar isso. Ele tem facilidade de acesso? A mobilidade é uma questão muito importante, então, existe transporte público chegando nessa área, existe estacionamento? Como eu chego nesse local? É um ponto importante de atenção aí para definição, tá, do local ideal para a realização de uma ação de cleanup. Outro ponto que eu coloquei aqui é a conexão. Acho que é muito importante que a gente faça algo com prazer, né, e escolher esse local para estar realizando a ação quando a gente é conectado com ele, seja porque gostamos de ir para passar o final de semana, seja que seja um local de caminhada, aonde a gente esparece, né, é muito importante. Então veja se você tem conexão com esse local. Ele é seguro? Né, é seguro também chamar voluntários para estar com você nesse local, tenha muita atenção nesse ponto. E tudo isso, né, é feito a partir de uma avaliação prévia, então a gente recomenda que você, seus parceiros que vão estar realizando a ação com você, vá até o local e faça uma avaliação, né, a partir desses pontos que eu levantei anteriormente. E aí, como que faz a definição da metodologia? Bom, primeiro é importante que o local seja escolhido, para depois definir como vai ser realizado a ação. E também é muito importante você definir qual o objetivo da sua ação. Você quer criar só um panorama dos resíduos que estão ali, que são encontrados nessa área, ou você quer criar uma sensibilização com a comunidade que mora naquele local ou que frequenta a área? É bem importante também ter essas definições em mente. E aí, gente, locais para realização de um cleanup pode ser qualquer um, pode ser um manguezal, pode ser o rio, pode ser o campo, pode ser a praia, pode ser a trilha, a floresta, o parque, o parquinho, a pista de caminhada, ok? A gente tem diversos ambientes para estar fazendo uma ação, um mutirão como esse. E aí, gente, o manguezal, como que a gente faria uma limpeza de praia no manguezal? Seria muito importante, né, pensar numa limpeza manual, onde você tira os resíduos da área com o auxílio das mãos mesmo, né, esses resíduos que ficam presos nas raízes e nas margens. É muito importante não pensar em adentrar muito o manguezal, né, protegendo a sua vegetação e não causando um pisoteio,
nessa área. Também outro ponto importante aí da gente pensar sobre o manguezal, é que é um ambiente que geralmente tem dificuldade de locomoção lá dentro, que você pode se perder, então tenha muito critério em determinar qual vai ser a área de limpeza em um bosque de manguezal, ok? Então aqui, por exemplo, nessa ação, foi escolhida as áreas em torno de uma trilha dentro do manguezal, né, não foi levado nenhum voluntário para a área para o interior do manguezal. Quando a gente se a gente escolher um campo para fazer, olha, a gente pode fazer tanto a limpeza manual, como com equipamentos. Por quê? Porque nos campos geralmente tem muito acúmulo de materiais em montes, então se recomenda ter algum carrinho, pá, né, e um grupo determinado para fazer a limpeza desse local, que seja preparado para isso, ok? Nesse caso, a triagem dos materiais, eles podem ser feitos, né, com a questão dos resíduos que são, orgânicos, que são esses restos, né, de podas de árvore, de grama, que podem estar acumulados junto, como os recicláveis. Aqui uma ação já de campo, né, como referência. E à beira dos rios, gente, aqui a abordagem seria por margens, então a gente separaria os voluntários para fazer a coleta na margem desses rios, que é os locais aonde a gente tem o acúmulo de poluição. Importante também pensar em ter bastões e redes que auxiliem a retirada dos resíduos flutuantes da água, ok? Aqui a triagem também tem que ser pensada na separação de materiais que estão misturados ali com plantas aquáticas, né, para fazer uma triagem, uma destinação diferenciada desses materiais. Nas florestas e trilhas, os voluntários eles podem estar retirando, né, e fazendo a limpeza manual, né, dessas trilhas em suas margens. Não também não se aconselha sair das trilhas e adentrar o ambiente de floresta, para que não tenha problema de se perder, né, você pode fazer uma fila indiana aí, uma fila e determinar quem seriam os voluntários que estariam retirando os resíduos do lado esquerdo e do lado direito, e a triagem pode ser feita no final dessa trilha. Um ponto importante que pode ser abordado aqui também, seria fazer pontos específicos para colocarem os materiais e depois ter um voluntário específico que passaria com um carrinho, né, de mão, fazendo a coleta desses lixos, os sacos de lixos. Aqui uma simulação de ação de limpeza em florestas e trilhas, tá? Nos ambientes urbanos e parques, mobilizar a comunidade local é muito importante nesses locais, e aí fazer essa separação dos voluntários por setores que estariam atuando dentro desse local. Então, a gente tem um parquinho dentro do parque, então as crianças e os pais dessas crianças vão fazer a coleta nesse local. O outro grupo vai para uma área aonde tem mais árvores, né, essa separação aí, organização é bem importante para manter a coerência aí, a organização do seu evento. Então, aqui também nos ambientes urbanos e parques pode ser preciso, né, a utilização de carrinho, de rastelo, de pá, e você pode estar usando esses equipamentos. A abordagem das praias, como seria, né? Na praia, a gente tem uma abordagem que é dividida por seções da praia, ou seja, beira d'água, meio da praia e parte superior da praia, para otimizar os esforços. Na avaliação prévia, quando você olha também que tipo de resíduo que você vai encontrar ali, você também pode estar determinando se o voluntário ele vai estar coletando mais de um tipo de resíduo,
específico. Se na sua avaliação prévia, por exemplo, você vê que não existe muitos resíduos sólidos grandes, você pode determinar uma área menor e fazer também uma ação de limpeza de microplástico. E aí você estaria levando, então, peneiras e outros materiais para fazer esse tipo de coleta, ok? Então, aqui na praia, teria essa abordagem que a gente contou para vocês sobre de setores, né, por setores, e também por tipo de material, principalmente porque na praia a gente tem um grande número aí contra bitucas, né, e esse tipo de material pode ser destinado para um voluntário específico, por exemplo, é uma sugestão que a gente tem utilizado e que dá bastante certo, ok? Então, gente, falando de locais e metodologias, essas são alguns exemplos, né? E a gente vai se aprofundar mais nesses tópicos, nas metodologias, dentro dos próximos módulos de coleta e de triagem.